Ainda estudando a origem do termo evangelho, creio que é importante evocarmos a autoridade de Santo Agostinho para nós compreendermos o sentido que os cristãos deram a essa palavra que surgiu no ambiente pagão. No programa anterior, nós vimos que evangelho era um termo utilizado no mundo pagão para designar uma notícia, uma novidade boa que era transmitida aos cidadãos do império, normalmente relacionada essa notícia com a pessoa do imperador, com o próprio império ou com aquilo que eles disseram ou haveriam de dizer, fizeram ou haveriam de fazer. Evocamos então Santo Agostinho, que nasceu no ano 354 e morreu no ano 430, uma das mentes mais brilhantes da Igreja. Uma de suas obras, Contra Faustum, Fausto era um herege, e ele fez uma obra refutando as heresias disseminadas por esse senhor, por essa pessoa. Sobre o próprio título do Evangelho, a palavra evangelho se traduz como boa notícia, bom anúncio, e aplica-se com efeito a qualquer bem que se anuncia. Mas essa palavra significa propriamente o anúncio do Salvador, razão pela qual os narradores do nascimento, dos feitos, ditos e sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo foram denominados com toda a propriedade evangelistas. Confirma exatamente aquilo que eu disse nesse programa e no programa anterior. Toda a Bíblia pode ser denominada, num sentido bem amplo, um grande evangelho. O anúncio, a boa notícia de que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó interveio, criando, escolhendo esse povo, preparando esse povo para a vinda do Messias, etc. Mas, no sentido estrito, mais estrito, o Novo Testamento é uma boa notícia, porque o Novo Testamento trata, nos 4 evangelhos e nas demais obras que tratam da ação da Igreja após Pentecostes até a morte do último dos apóstolos, a novidade de que é Cristo agindo na força do seu Espírito Santo por meio da Igreja. Mas, estritamente falando, do Novo Testamento, só 4 livros merecem, e a tradição da Igreja reservou para eles esse título. As cartas de São Paulo são evangelho no sentido amplo. Os Atos dos Apóstolos, as cartas católicas, o Apocalipse, a carta aos Hebreus, são, no sentido amplo, evangelho, mas no sentido estrito, como livros denominados com esse qualificativo, somente os 4, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Ora, se somente esses 4 livros merecem propriamente, e a Igreja reservou apenas para eles o nome de Evangelho, os seus autores, somente eles, receberam o título de evangelistas. O que são evangelistas? Os que escreveram os evangelhos. São Paulo, assim, não é evangelista. O autor da carta aos Hebreus não é evangelista. Das cartas católicas não é evangelista. O autor dos Atos é evangelista, mas porque escreveu o Evangelho segundo Lucas. Os Atos foram obra de São Lucas, mas não é evangelho.